Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 5. Eles acharam que Carlos VIII era muito influenciável, dividido ora entre a insistência de Giuliano della Rovere, que, mesmo tendo testemunhado a simonia do Papa, pressionava o rei a convocar um concílio para depor o chefe da igreja, e ora pela proteção secreta dada a ele pelos bispos de Mans e San Malo. O rei, querendo formar sua própria opinião a respeito do assunto e não decidir nada com antecedência, continuou seu caminho, depois de ter enviado os embaixadores de volta ao Papa, acompanhados pelo Marechal de Guiers, o Senescal de Beaucaire, e Jean de Ganay, primeiro presidente do parlamento francês. Eles foram encarregados de transmitir essas condições ao Papa. Primeiro, que o rei desejava, acima de tudo, entrar em Roma sem nenhuma resistência. Em troca de uma recepção voluntária, franca e leal, ele respeitaria a autoridade do Santo Padre e os privilégios da Igreja. 2. Que o rei desejava que Digem fosse entregue a ele, a fim de que pudesse usá-lo como arma contra o sultão, assim que a guerra fosse levada para a Macedônia, Turquia e Terra Santa. 3. Que as demais condições eram tão sem importância que poderiam ser apresentadas na primeira conferência. Os embaixadores também relataram que o exército francês estava a menos de 2 dias de distância de Roma e que, na noite do dia seguinte, Carlos VIII provavelmente apareceria em pessoa para exigir uma resposta de sua santidade. Era inútil cogitar negociar com um príncipe que agia de forma tão precipitada quanto aquele. Alexandre VI, portanto, alertou Fernando que, por sua própria segurança, era melhor sair de Roma o mais rápido possível. Mas Fernando se recusou a ouvir uma palavra sequer, e declarou que não sairia por um portão enquanto Carlos VIII entrava por outro. Sua estada em Roma não durou muito. 2 dias depois, por volta das 11 horas da manhã, uma sentinela localizada em uma torre de vigia no topo do castelo de Santo Ângelo, para onde o Papa havia se retirado, anunciou que a vanguarda do inimigo despontava no horizonte. Alexandre VI e o Duque da Calábria trataram logo de subir ao terraço, que ficava no topo da fortaleza, e atestaram com os próprios olhos que o soldado dissera a verdade. Só então o Duque da Calábria montou a cavalo e, conforme suas próprias palavras prévias, saiu pelo portão de São Sebastiano no mesmo instante em que a vanguarda francesa parava a 500 passos da Porta do Povo. Era dia 31 de dezembro de 1494. Às 3 da tarde, todo o exército havia chegado. A vanguarda começou sua marcha, os tambores rimbombando e as bandeiras estendidas. O exército, de acordo com os escritos de Paolo Giovio, testemunha ocular, abre parênteses, livro 2, página 41 de sua História, fecha parênteses, era composto de soldados suíços e alemães, trajando vestes curtas e justas de várias cores. Estavam armados com espadas curtas de gumes de aço, como as dos antigos romanos, e carregavam lanças de freixo de 3 metros de comprimento, com pontas de ferro estreitas e afiadas. Apenas 1/4 deles tinha alabardas em vez de lanças, as pontas moldadas como lâminas de um machado, encimadas por um entalhe de 4 arestas, de modo que poderiam ser usadas para cortar como um machado e perfurar como uma baioneta. A primeira fileira de cada batalhão usava capacetes e couraças que protegiam a cabeça e o peitoral. Quando os soldados estavam em batalha, presenteavam o inimigo com uma fileira tripla de estacas de ferro, que subiam e desciam como os espinhos de um porco-espinho. Um grupo de 100 fuzileiros foi designado a cada 1000 soldados. Os líderes, para se distinguir dos soldados, usavam plumas altas em seus elmos. Depois da infantaria suíça, vieram os 5.000 besteiros da Gasconha.
Todos trajavam vestes muito simples, que contrastavam com a rica vestimenta dos soldados suíços, dos quais o mais baixo ainda seria uma cabeça mais alto do que os gascões. Mas eram excelentes soldados, rápidos e muito corajosos, famosos pela rapidez com que armavam e disparavam suas balestras de ferro. Atrás deles vinha a cavalaria, a flor da nobreza francesa, com seus elmos e correntes dourados, suas túnicas de veludo e seda, suas espadas, cada uma com o nome do dono, seus escudos representando distritos e territórios, e cores que remetiam às damas amadas. Além das armas de defesa, cada um dos homens, assim como os gendarmes italianos, empunhava uma lança de ponta sólida e sulcada, e na sela uma maçã, algumas para perfurar e outras para estocar. Seus cavalos eram grandes e fortes, porém, de acordo com o costume francês, tinham as caudas e as orelhas cortadas. Esses cavalos, ao contrário da montaria dos gendarmes italianos, não usavam caparações revestidos de couro, o que os tornava mais vulneráveis aos ataques. Cada cavaleiro era seguido por 3 cavalos, o primeiro montado por um pajem trajando armadura semelhante, e os outros 2 por escudeiros que eram chamados de auxiliares de flanco, porque durante a batalha lutavam à direita e à esquerda de seu chefe. Aquela tropa não era apenas a mais magnífica, mas também a maior de todo o exército, pois os 2.500 cavaleiros, cada um deles seguidos por 3 servos, totalizavam 10.000 homens. 5.000 cavaleiros vinham em seguida, armados com enormes arcos de madeira, com os quais disparavam longas flechas à distância, assim como os arqueiros ingleses. Eles eram de grande utilidade nas batalhas, porque, aproximando-se rapidamente de onde quer que fossem necessários, podiam saltar de uma ala para outra e da retaguarda para a vanguarda. Então, quando suas aljavas já estivessem vazias, poderiam partir a galope, tão rápido que nem a infantaria nem a cavalaria poderiam persegui-los. Todos usavam capacetes e couraças curtas. Alguns portavam uma lança curta, com a qual pregavam os inimigos caídos ao solo. Usavam mantos longos, com alamares nos ombros e placas de prata, no meio das quais cintilavam os brasões de seus líderes. Por fim vinha a escolta do jovem rei, 400 arqueiros flanqueados por 100 escoceses. 200 cavaleiros escolhidos entre os mais ilustres marchavam a pé ao lado do príncipe, carregando pesadas maçãs de ferro sobre os ombros. No meio dessa magnífica escolta, Carlos VIII avançava com uma armadura esplêndida, a mesma usada por seu cavalo. À sua direita e à sua esquerda marchavam o cardeal Ascanio Sforza, irmão do Duque de Milão, e o cardeal Giuliano della Rovere, de quem falamos tantas vezes, e que posteriormente se tornou o Papa Júlio II. Os cardeais Colônia e Savelli, que seguiam de perto, e logo atrás vinham Próspero e Fabrício Colonna, com todos os príncipes e generais italianos que tinham se juntado ao conquistador e marchavam em meio aos grandes senhores da França. Por muito tempo, a multidão que se reunira para assistir à passagem de todos aqueles soldados estrangeiros, a algo tão inusitado e estranho, ouviu com inquietação um som abafado que chegava cada vez mais perto. Logo a terra pareceu tremer, as vidraças das janelas estremeceram, e atrás da escolta do rei despontaram, apoiados em carretas, 36 canhões de bronze, cada um puxado por 6 cavalos robustos. Os canhões tinham quase 2,5 metros de comprimento, e os bocais eram largos o suficiente para que um homem enfiasse a cabeça. Estimava-se que cada uma dessas máquinas terríveis, ainda pouco conhecidas pelos italianos, devia pesar quase 3 toneladas. Atrás dos canhões vinham colubrinas de 5 metros de comprimento e falconetes, sendo o menor deles capaz de atirar balas maiores do que uma granada. Essa formidável artilharia vinha por último na marcha, constituindo a retaguarda do exército francês.
A vanguarda já estava na cidade havia 6 horas, quando a retaguarda chegou. A noite já caíra, e, para cada 6 artilheiros, havia um soldado carregando uma tocha, cujo clarão conferia aos objetos ao redor um aspecto ainda mais sombrio do que teriam mostrado à luz do sol. O jovem rei seria alojado no Palácio de Venezia, e toda a artilharia foi direcionada para a praça e para as ruas adjacentes. O restante do exército se espalhou pela cidade. Naquela mesma noite, levaram o rei da França, mais para homenageá-lo do que para tranquilizá-lo quanto à sua segurança, as chaves de Roma e do jardim de Belvedere. A mesma coisa havia sido feita com o duque da Calábria. O Papa, como já dissemos, havia se retirado para o castelo de Santo Ângelo com apenas 6 cardeais, de modo que, no dia seguinte à sua chegada, o jovem rei tinha ao seu redor uma corte muito mais esplendorosa do que a do chefe da igreja. Mais uma vez falou-se sobre convocar um conselho para provar a simonia de Alexandre VI e depô-lo do trono. Os conselheiros do rei, no entanto, comprados pela promessa de cardenalato, assinalaram que não era um bom momento para provocar um novo cisma na igreja, justamente quando ela se preparava para marchar contra os infiéis. Como o rei também era da mesma opinião, não foi difícil convencê-lo, e ele decidiu conferenciar com sua santidade. As negociações, entretanto, tiveram que ser interrompidas logo que começaram, pois a primeira coisa que Carlos VIII exigiu foi a rendição do castelo de Santo Ângelo. Para o Papa, contudo, aquele castelo representava seu único refúgio, e era a última coisa de que ele queria abrir mão. 2 vezes, em sua impaciência juvenil, Carlos VIII tentou levar à força o que não conseguia obter com boa vontade, e chegou a dar ordens para que os canhões fossem apontados para a morada do Santo Padre. O Papa, no entanto, não se comoveu com tais demonstrações. Desta vez, por mais obstinado que fosse, foi o rei da França quem teve que ceder. Aquela exigência foi posta de lado e eles definiram as seguintes condições. A partir daquele momento, deveria existir entre Sua Majestade, o Rei da França, e o Santo Padre uma amizade sincera e uma aliança sólida. Enquanto a conquista do Reino de Nápoles não estivesse completa, o Rei da França deveria ocupar, para sua comodidade e de seu exército, as fortalezas de Civitavecchia, Terracina e Spoleto. Por último, o cardeal de Valentinois, abre parênteses, como era chamado César Borgia, em homenagem ao seu arcebispado de Valência, fecha parênteses, teria que acompanhar Carlos VIII na qualidade de embaixador apostólico, ou, melhor dizendo, como um refém. Estabelecidas essas condições, foi organizado o cerimonial do encontro entre o rei da França e o Papa. Carlos VIII saiu do Palácio de Venezia e foi morar no Vaticano. No horário marcado, ele entrou por um portão de um dos jardins que ladeavam o palácio, enquanto o Papa, que havia permanecido no castelo de Santo Ângelo, entrou por outro portão do mesmo jardim, depois de percorrer um corredor que unia um palácio ao outro. O rei avistou o Papa quase imediatamente e se ajoelhou, mas o Papa fingiu que não o tinha visto. Então, o rei avançou alguns passos e ajoelhou-se uma segunda vez. Naquele momento, contudo, um arbusto ocultava o Papa, que usou isso como um novo pretexto para fingir que não o tinha visto. Em seguida, o rei decidiu dar seguimento ao cerimonial. Pôs-se de pé mais uma vez, deu alguns passos e estava prestes a se ajoelhar pela terceira vez quando o Santo Padre finalmente o encarou e, caminhando em sua direção, como se quisesse impedir que se ajoelhasse, tirou o próprio barrete, pressionou-o junto ao peito, levantou-o e plantou um beijo terno em sua testa, e só tornou a pôr o barrete na cabeça quando o rei, com a ajuda do próprio Papa, recolocou o seu.